Prontinho. Boa tarde de novo. Porque entrou gente ali. Vê se vocês conseguem ver agora. Agora dá pra ver, né? Pronto. É porque eu fiz um paranoia muito louco pra colocar pra gravar minha tela. Aí meio que bugou com o negócio do Google. Pera aí que eu vou aceitar o pessoal que tá entrando. Então, o nosso assunto hoje é glicólise, gliconeogênese e fermentação. Eu achei muita coisa para dar em uma aula só, tanto é que se vocês forem ver no Lenin, dá umas 50 páginas do livro, né? Mas eu tentei resumir principalmente os pontos mais importantes e tentar aplicar isso de alguma forma, né? Para não ficar um conhecimento muito vazio. Acho que vocês estão vendo o slide já, né? O tema é glicólise e gliconeogênese, como eu já falei, a gente vai entrar um pouquinho em fermentação também. Aqui é o exercício que a professora Juliana preparou. Eu vou expor ele no início para vocês terem uma ideia do objetivo da aula, né? O objetivo aqui seria os conceitos a serem trabalhados, né? Seria glicólise, fermentação, consumo de oxigênio e rendimento energético, né? E as próximas aulas são links com essas. Então a gente vai estar falando de glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, e a gente vai linkar todos esses assuntos, porque não tem como entender ciclo de Krebs sem entender glicólise ou entender fosforilação oxidativa sem entender os dois processos anteriores, né, que seria a glicólise e o ciclo de Krebs. Então, esse foi o exercício que a professora Juliana preparou. É bem fácil de resolver. A gente vai estar lendo e resolvendo no final, mas vocês podem dar uma olhada já. Tá bom? O panorama geral da glicólise é o seguinte, né? A gente tem a glicólise, a gente se alimenta, né? E e a partir dessas reações vai acontecer o seguinte: primeiro a gente vai gastar energia, a gente chama de a etapa de gasto energético, né? Então a gente vai transformar glicose 6-fosfato, vai estar gastando ATP. Deixa eu aceitar a pessoa aqui. Vai estar gastando ATP e logo em seguida a gente vai estar ganhando ATP. E como que funciona esse processo? Ó, a gente tem a produção de 2 NADH, que a gente pode ver aqui, e a produção de 4 ATPs, só que a gente gastou 2 ATPs aqui no início. E aqui o processo mais detalhadamente é importante que vocês entendam isso daqui. Isso aqui é um print do próprio livro do Lehner e ele destrincha todas as etapas, né? Então vamos começar com a glicose. Ela entrou na célula, né? Aí teve toda aquela questão da insulina que liberou GLUT, aí o GLUT4 foi lá para a membrana que liberou o canal e essa glicose entrou na célula. A primeira coisa que vai acontecer quando ela entra na célula, ela vai pegar, ela vai gastar um ATP, transformando ele em ADP e virando glicose 6-fosfato. E essa reação é catalisada pela enzima, né, hexocinase. Então, sempre que tiver cinase, é uma enzima que transfere fosfato, né? Ó, e se eu estiver muito rápido, vocês podem me interromper. E essa reação é importante porque a glicose 6-fosfato ela eu desenhei aqui embaixo, mas na verdade eu deveria ter desenhado aqui em cima, né? Isso aqui seria a membrana celular. Eu quis esquematizar. E no caso, quando a gente adiciona fosfato a uma molécula de glicose, a gente impede que essa glicose saia da membrana, ela saia da célula. Então, a partir do momento que eu adicionei a glicose aqui no carbono 6, fosfato aqui no carbono 6 da glicose, essa glicose ela fica aprisionada dentro da célula, que é importante porque a gente vai ter várias reações com essa glicose para produzir energia. Depois essa glicose 6-fosfato, ela vai estar se transformando em frutose 6-fosfato, tá bom? Aí a enzima que vai catalisar essa reação é a fosfoexose isomerase. Vocês não precisam decorar nada disso, o importante é entender o core, né? A importância dessas reações e por que elas ocorrem. Toda reação aqui tem um motivo, nada é à toa no corpo, né? Ele é muito perfeito. Então, primeiro adicionou um fosfato aqui para aprisionar essa glicose na célula, depois transformar essa glicose em frutose. Por quê? Porque a frutose ela vai ser importante, porque a frutose eu consigo quebrar em duas. E essa frutose ela vai ser quebrada em duas em reações mais aqui na frente. Então eu tenho glicose 6-fosfato que foi transformado em frutose 6-fosfato, lembrando que eles são isômeros, né? A gente lembra lá quando a gente estudou carboidratos, que a glicose e a frutose, elas têm o mesmo número de carbono e de hidrogênio, né? C6H12O6. Então são isômeros, o que muda é que a glicose é uma aldose e a frutose é uma cetose, né?
O que muda é a posição daquela dupla álcool oxigênio. Então, eu transformei aqui em frutose 6-fosfato, depois a frutose 6-fosfato eu vou gastar outra ATP, ou seja, aqui na frutose eu tenho um fosfato no carbono 6. Vocês conseguem ver meu mouse, né? Aqui no carbono 6 tem um fosfato. Só que como eu vou dividir essa frutose em dois, eu preciso que tenha dois carbonos, dois fosfatos, quer dizer. Então eu vou adicionar um fosfato na outra ponta também. Porque quando eu for quebrar essa frutose no meio, eu tenho um fosfato tanto de um lado quanto de outro. Isso é importante, tá? Porque eu vou formar moléculas iguais a partir dessas duas metades, que a gente vai estar vendo aqui na frente, que é o gliceraldeído 3-fosfato. Mas voltando aqui para a frutose, tem um frutose 6-fosfato, tem um fosfato aqui no carbono 6, e vai ser transformada com gasto de um ATP em frutose 1,6-bifosfato. E a enzima que vai catalisar essa reação é a fosfofrutossinase 1, né? Que vai adicionar um fosfato no carbono 1 da frutose. E essa fosfofrutossinase 1 eu não coloquei com essa caixinha roxa à toa. Essa enzima é importantíssima para a regulação da glicólise, porque assim, a gente está sempre se alimentando, sempre tendo glicose no nosso corpo, só que nem sempre a gente precisa de energia, a gente precisa de ATP. Então, o ATP que é produzido agora, ele tem que ser consumido agora. Eu não consigo armazenar esse ATP. Então, a gente precisa de alguma enzima que regule a produção desse ATP. Porque senão, quando a gente comesse algo que tivesse muita glicose, um chocolate, a gente ia produzir muito ATP. Sem necessidade de produzir tanto ATP. Porque o nosso corpo não está em real necessidade desse ATP naquele momento, que é a nossa moeda energética. Então, frutose 6-fosfato, pela fosfofrutossinase 1, foi transformado em frutose 1,6-bifosfato. Depois, com a catalisação de outra enzima, a aldalose, essa frutose 1,6-bisfosfato vai ser transformada em duas, né? Porque essa aldalase, ela vai quebrar, ela vai clivar essa frutose 1,6-bifosfato em duas moléculas. Uma é gliceraldeído 3-fosfato e a outra é dihidroxiacetona fosfato. Vocês estão entendendo? Fala um oi aí, é só para mim ver que eu não estou sozinha. Você fez o desenho? Então, frutose é 1,6-bisfosfato, pela aldalose se transformou em gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxiacetona fosfato. E aqui o livro ele deixa uma confusão danada, porque o certo é transformar essa dihidroxiacetona fosfato em outro gliceraldeído 3-fosfato. Só que o livro ele colocou essas duas reações aqui, só que ele não explicou. Então, essa daqui é dihidroxiacetona fosfato, tá bom? Essa dihidroxiacetona fosfato tem que ser transformada em gliceraldeído 3-fosfato para a gente continuar a nossa reação, a nossa glicólise. E como que isso acontece? É bem simples, vocês podem ver que são moléculas muito parecidas. E o que vai acontecer? Esse hidrogênio ele vai passar para cá, vocês conseguem ver aqui, ó. Esse oxigênio ele tem um hidrogênio, é esse hidrogênio aqui. Passou para cá, e esse outro hidrogênio vai passar para esse carbono aqui. Vocês conseguem ver que esse carbono tem um hidrogênio aqui? Então, eu só troquei a posição de hidrogênios. Então, de hidroxiacetona fosfato, eu transformei em gliceraldeído 3-fosfato, tá bom? E é importante, porque agora eu tinha uma glicose e agora eu tenho 2 gliceraldeído 3-fosfato, que vai entrar para a minha reação. Agora, que a gente chama de fase de pagamento, é a fase que eu começo a ganhar energia, tá? E no caso, como que vai funcionar isso, né? Eu tenho 2 gliceraldeído 3-fosfato, eles colocaram entre parênteses aqui no livro, só que ficou uma confusão danada, que eles não são muito didáticos, né? Então eu também não sou, né? Porque eu tô falando do livro aqui. Mas vamos lá, eu tenho 2 gliceraldeído 3-fosfato, tá? E a partir de um fosfato, ó, eu tenho um fosfato inorgânico que está livre na célula. Eu vou pegar esse fosfato inorgânico livre na célula e vou adicionar para o meu gliceraldeído 3-fosfato. É importante que vocês entendam disso, ó, vou repetir. Eu tenho um fosfato livre na célula, esse PI, ele está lá solto. Eu vou pegar esse fosfato livre e vou adicionar na minha molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Eu não sei se vocês já estudaram entropia, enfim, é aquela frase, né? Os corpos eles tendem a entrar em desorganização. Então essa reação aqui, ela não é entropicamente favorável. Ou seja, essa reação ela não acontece espontaneamente. Pegar um fosfato, adicionar o gliceraldeído 3-fosfato, entendeu? Isso não acontece. É a mesma coisa que
a bola subiu no morro sozinho, entendeu? Isso não tem como. Eu preciso de energia. Preciso de energia para pegar esse fosfato e adicionar nesse gliceraldeído 3-fosfato. E essa energia, ela vai se advir aqui dessa oxidação do meu gliceraldeído 3-fosfato. Como que se dá essa oxidação? Eu tenho um NAD, que também está livre na célula, tá bom? E esse NAD é importantíssimo, eu quero que vocês lembrem desse NAD mais para frente, quando a gente falar lá de fosforilação oxidativa. Eu tenho um NAD livre na célula, eu vou pegar dois hidrogênios do meu gliceraldeído 3-fosfato e vou adicionar formando NADH. Você consegue entender isso? Então, eu peguei dois hidrogênios. Ó, se vocês perceberem aqui, na seguinte reação, ó, aqui tinha um, um aqui tinha uma quantidade de hidrogênios e passou a ter dois hidrogênios a menos. Esses foram os hidrogênios que eu utilizei aqui para oxidar o meu NADH. No caso, reduzir, né? Eu adicionei elétrons nesse NADH. E essa molécula de NADH ela vai ser importante mais na frente. Então, a partir de uma reação dupla aqui, pegando o NAD, transformando em NADH e pegando o fosfato e adicionando no meu gliceraldeído 3-fosfato, eu vou formar um 3-bifosfoglicerato. Eu sei que é bem chato ficar decorando essas coisas, mas é importante que vocês entendam o porquê que as coisas acontecem, né? Esse fosfato que eu adicionei aqui, eu vou utilizar para produzir energia depois. Tá? A gente pode ver aqui que a próxima reação, a reação 7, eu tenho um 3-bifosfoglicerato que eu formei aqui adicionando aquele fosfato livre. E eu vou pegar duas moléculas de ATP, duas por quê? Porque são dois gliceraldeído 3-fosfato. O livro não explica isso, né? Na verdade, é um ADP para cada gliceraldeído 3-fosfato. Então, tem um ADP e transformei em um ATP, pegando aquele fosfato ali, ó. Então, esse fosfato que eu adicionei aqui, esse fosfato livre, eu vou pegar ele e vou colocar num ATP. E ATP é a moeda energética da nossa célula, energia. Eu posso utilizar isso para diversas reações posteriormente, tá? E essa reação vai ser catalisada, né, pela fosfoglicerato sinase. Tá? Peguei um ADP, transformei em ATP. A partir de uma 1,3-bifosfoglicerato. Agora, eu já tive algum ganho de energia, já formei um ATP. Mas lembra que eu já gastei dois aqui, né, ATPs. E aqui eu já formei dois porque são dois gliceraldeído 3-fosfato. Entendam isso, aqui é tudo dobrado. Tá? Então, se eu gastei dois ATPs, eu já recuperei esses dois ATPs aqui. Então, meu saldo é zero, mas as reações continuam. Então, eu vou formar o 3-fosfoglicerato, porque eu perdi aquele fosfato ali. E depois, o meu objetivo agora é tirar esse outro fosfato. Mas como que eu tiro esse outro fosfato? É interessante que vocês entendam o seguinte, nenhuma reação é à toa. Essa reação 8 e 9, ela não é à toa. E às vezes você pensa assim, não, mas eu estou só mudando o fosfato de posição. Para que eu quero fazer isso? Então, eu vou mudar esse fosfato de posição porque eu quero tornar essa ligação com o fosfato e o 3-fosfoglicerato instável. Então, era um 3-fosfoglicerato, tá aqui no carbono 3 o fosfato. Eu vou mudar para o 2-fosfoglicerato. E esse fosfato aqui nessa posição do carbono 2, ela está mais instável. Então, é mais fácil de eu tirar esse fosfato. Mas a reação, ela não para por aí, tá? Para ficar mais instável ainda, eu vou pegar o 2-fosfoglicerato, vou adicionar a partir de uma enzima, né, enolase, e vou adicionar, eu vou retirar, na verdade, uma molécula de água, eu vou desidratar. Desidratando, ó, eu perdi hidrogênio aqui, perdi hidrogênio aqui. Eu perdi hidrogênio em dois lugares, perdi oxigênio. E essa molécula, quando ela perde essa molécula de água, ela fica mais instável. Esse fosfato ele fica mais tendencioso a se desligar. Entenderam? Então, o fosfoenolpiruvato ele vai ser formado, né, a partir dessa enzima enolase, que vai vai tornar mais instável essa molécula aqui, o 2-fosfoglicerato, tirando uma molécula de água, desidratando, formando fosfoenolpiruvato. Esse fosfoenolpiruvato, como esse fosfato ele já está mais instável, eu consigo pegar um ADP, pegar esse fosfato, ligar esse PI aqui e transformar em ATP. Então é importante que vocês entendam isso. Essas duas reações 8 e 9 eu estou desestabilizando, eu não sei falar essa palavra, nossa. Eu estou tornando instável esse fosfato para quando chegar aqui nessa minha décima reação, eu pegar esse fosfato e conseguir retirar. Porque se fosse aqui, se fosse 3-fosfoglicerato, duas reações anteriores, eu não conseguiria retirar esse fosfato, porque ele está muito estável aqui. Então eu vou tornar instável, pegar esse ADP e transformar em ATP, tá bom? E aqui, no caso, são dois ATPs também, porque a reação é dobrada, lembra? Então, dois gliceraldeído 3-fosfato entraram nessa reação aqui. Então, se eu gastei dois ATPs aqui,
eu ganhei 4 ATPs aqui. E não só ganhei 4 ATPs aqui, como nessa reação eu formei 2 NADHs. Tá? E esse NADH ele vai ser importante lá na frente, porque esses dois NADH eles vão bombear prótons lá na cadeia na fosforilação oxidativa, que vai ser responsável pela produção de 2,5 ATPs, cada NADH. Então esses dois NADH mais para frente vai estar produzindo 5 ATPs. Tá? É importante que vocês entendam isso, mas não precisa. Essa é até a glicólise agora. Você tem alguma dúvida sobre isso? Podem falar aí, falar um oi, alguma coisa. Vocês entenderam? Então tá beleza. Só revisando. Glicose vai transformar em glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato, ela não consegue sair da célula. É o principal motivo que a gente adiciona fosfato de cara na glicose, para ela não sair da célula. Depois, eu transformo isso aí em frutose, porque é mais fácil de eu quebrar isso mais na frente. Depois eu vou adicionar fosfato nos dois lados da frutose, para poder quebrar e formar duas moléculas muito parecidas, gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxiacetona-fosfato. Essa dihidroxiacetona-fosfato eu vou mudar a localização de alguns hidrogênios, formando dois gliceraldeído 3-fosfatos, que vão entrar nessa fase de pagamento aqui. E a primeira reação já vai ser a formação de um NADH e a incrementação de um fosfato nesse trigliceraldeído 3-fosfato, transformando em um 3-bifosfoglicerato, né? Então, a partir de uma formação de um NADH, que é energético, peguei um PI e adicionei na minha molécula, o gliceraldeído 3-fosfato, com um 3-bifosfoglicerato, né? Depois eu vou retirar um fosfato, formando um ATP. Depois eu vou destabilizar na reação 8 e 9, vou tornar esse fosfato instável para mim, lá na minha última reação, pegar o fosfenolpiruvato, tirar esse fosfato e transformar em piruvato. E esse piruvato é o que vai entrando lá no ciclo de Krebs. Não sei se vocês já estudaram ou vão estudar. É bem legal o ciclo de Krebs também, muito interessante, mas muito chato de ficar decorando. Eu juro pra vocês que eu já decorei o ciclo de Krebs, eu não lembro mais absolutamente nada. Eu não sei nem o que forma, eu sei que tem oxalacetato, eu não lembro. Mas eu já soube de qual é isso aí, mas enfim, só uma observação minha. Agora a fermentação. Vamos supor que eu estou fazendo um exercício, eu estou correndo uma maratona. Vamos colocar assim, eu estou correndo uma maratona e está faltando oxigênio, sei lá. Eu estou correndo e eu não estou conseguindo respirar o suficiente para suprir as minhas células o meu músculo esquelético de oxigênio. O que vai acontecer nesse meu músculo esquelético? Ele não pode parar a formação de ATP. Eu preciso de ATP para me movimentar. Quando eu não tenho ATP, eu tenho aquela. Como é que é? Nossa! É, cãibra, né? Eu tenho o que a gente chama de cãibra quando falta ATP, né? Quando falta cálcio, eu não consigo tirar o cálcio lá dos meus miócitos não, né? Das minhas células musculares, e aí eu fico parado, fico travado, isso causa dor e tal. Mas para isso não acontecer, eu tenho a fermentação. O que é a fermentação? Quando falta oxigênio, né? E é importante que vocês entendam os outros processos subsequentes, né? Quando falta oxigênio, eu não vou parar a glicólise e eu não vou parar o ciclo de Krebs. Na verdade, eu vou parar por consequência de parar a minha fosforilação oxidativa. Parando a fosforilação oxidativa por falta de oxigênio, eu não vou ter NAD, tá? Eu não vou ter NADH, nem para o ciclo de Krebs e nem para a glicólise. Com a falta de NAD, de FAD, as minhas reações elas acabam parando. Eu não consigo concluir o ciclo de Krebs sem NAD e sem FAD, não consigo concluir a glicólise sem NAD e sem FAD. E eu não tenho NAD e não tenho FAD porque eu não consigo fazer a minha fosforilação oxidativa sem oxigênio. Porque vocês vão entender mais para frente que o oxigênio é o receptor final da fosforilação oxidativa. É a molécula que puxa aquele monte de hidrogênio para formar ATP. Tá? Mas eu não vou entrar muito nisso agora não. A gente vai se atentar à fermentação. A fermentação é uma reação cíclica, é muito interessante. Eu tenho uma glicose, eu vou passar por todas aquelas etapas da glicose, glucose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1,6-bisfosfato, enfim, vou passar por tudo aquilo. E vocês lembram que eu formei, né, 2 ATPs com isso, eu tenho um saldo líquido de 2 ATPs. Na verdade, eu gastei 2 ATPs e formei 4 ATPs, saldo líquido 2, tá? Formando esses dois piruvatos, ao invés de eu continuar no meu ciclo de Krebs, eu não consigo continuar no meu ciclo de Krebs. E o que vai acontecer? É aqui que entra essa reação cíclica. Eu vou pegar o NADH, vou transformar em NAD. E esse piruvato, quando ele
ele meio que cataboliza essa reação do NADH e NAD, ele acaba se formando lactato, tá? É uma reação um pouco mais complicada que isso, mas eu estou simplificando pela falta de tempo, né? Então eu tenho glicose, passei pela glicólise lá, gerei 2 piruvatos, só que como eu não consigo entrar no meu ciclo de Krebs, porque eu não tenho NAD, não tenho FAD, o que que a célula faz? Ela é muito inteligente, ela pega os dois NADs que ela estava lá de bobeira, porque o NAD a gente consegue pela alimentação também. Tanto o NAD, tanto o FAD a gente consegue adquirir pela alimentação, tá? Então a gente tem NAD e FAD a mais. Então ela pega dois NAD de bobeira lá, que estava solto lá na célula, pega esses dois NAD, transforma esse piruvato em lactato. E esse NAD ele vai ciclar, ele vai voltar lá para o início. Então eu não vou ter falta de NAD. Porque com dois NAD eu consigo ciclar isso aqui, olha, várias vezes, várias vezes, entendeu? Peguei o NADH, transformei em NAD, o NAD voltou lá para a glicose, passou pela glicólise, formou o NADH de novo, que voltou, entendeu? Vira um ciclo. E isso é fermentação. Só que nesse ciclo, a cada glicose que entra, eu formo 2 ATPs e 2 lactatos, tá? Esse lactato, quando entrar na circulação sanguínea, vai se formar ácido lático e isso pode causar dor também, né? Quando eu tenho muito ácido lático, muito lactato na minha musculatura, e pode causar uma acidose metabólica também, né? Mas já é quadro muito grave, né? Para conseguir formar uma acidose metabólica a partir da formação de lactato. Mas existem algumas doenças, algumas comorbidades que isso é possível. Não sei se vocês já ouviram falar quando a pessoa aplica uma anestesia, ela dá uma reação. Eu esqueci o nome da reação que dá, né? É como se fosse uma reação alérgica à energia. A anestesia, ela começa a se debater todo e tal, produz muito lactato e esse lactato pode produzir uma acidose metabólica. É só um exemplo de como isso pode ser aplicado. Eu coloquei aqui no cantinho também, é porque essa aqui é a fermentação que acontece no corpo humano, a formação de lactato. Mas existe a fermentação que acontece em outros organismos, por exemplo, fungos. A fermentação do fungo ela é alcoólica, então tem a glicose, é bem parecido, vocês podem ver aqui. Formei piruvato, mas em vez de continuar formando lactato, do piruvato eu vou formar acetaldeído e do acetaldeído eu vou formar álcool, etanol, entendeu? E aqui eu produzo 2CO2 também. É importante, porque isso aqui a gente usa em fermento, né? Então a gente coloca lá o fermento, esse CO2 é o que vai fazer o bolo ou o pão inchar, e esse acetaldeído vai ser transformado em álcool. A gente não fica bêbado comendo bolo, né? Porque esse álcool ele evapora quando vai no forno. E ele evapora espontaneamente também, porque o álcool é muito volátil. Tá? Agora imagine se a gente fizesse essa fermentação aqui, né? Ia ser muito engraçado. A gente ia correr uma maratona e ia chegar no final bêbado, né? De tanto etanol que a gente ia produzir. Mas é só uma viagem minha. Enfim, vamos continuar aqui que eu dou umas viajadas legal. Ó, e aqui agora a gente vai falar da glicogênese. Ó, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar também, hein? A glicogênese ela é bem interessante. Ela é um pouco complexa. Eu tentei simplificar nesse slide preto aqui para vocês entenderem. Olha, eu tenho a glicose. O glicogênio é um polímero da glicose. Não sei se vocês lembram lá quando a gente estudou carboidrato, que o glicogênio é aquela formação de glicose, né, pela aquela distribuição alfa 4. Não sei se vocês lembram disso. Alfa 4, cada glicose ligada na outra, eu vou formar um glicogênio, tá? Os principais órgãos que tem glicogênio é o fígado, né? É onde é formado propriamente o glicogênio e células musculares, né? Principalmente células cardíacas e células do músculo esquelético. Tem bastante glicogênio. Tanto é que quando a gente vê lá na histologia, a gente vê os miócitos cardíacos, a gente consegue ver uns pontinhos brancos, né? Uns espaços negativos. Os espaços negativos são glicogênio. Mas vamos se ater aqui à formação desse glicogênio. Eu tenho glicose. Vai acontecer uma reação que eu vou fosforilar essa glicose. Lembra? Essa glicose 6-fosfato, ela está presa dentro da célula agora. Eu não consigo tirar essa glicose 6-fosfato. Depois disso vai acontecer outra reação. Tem outras enzimas envolvidas. É um processo bem chatinho de estudar, mas esse fosfato ele vai ser realocado em outra posição. Em vez de ficar no carbono 6, ele vai ser realocado para o carbono 1. Vai formar a glicose 1-fosfato. Essa glicose 1-fosfato ela só vai ser formada no fígado praticamente, né? Porque ela vai ser usada única e exclusivamente para fazer o glicogênio. Não vai ser usado para processos catabólicos, né, de formação de energia. Então tem a glicose 1-fosfato. Essa glicose 1-fosfato, agora aqui que é interessante, né? É o pulo do gato. A gente está muito acostumado com ATP, né? Que é adenina trifosfato. Adenina
como a gente já sabe, é uma base nucleotídeo, né? Só que existem outras formas de energia celular também. E uma delas é a UTP, né? Que seria a uracila trifosfato. Então, em vez de usar uma adenina, eu uso uma uracila, tá? E essa UTP ela é importante única e exclusivamente para a formação desse glicogênio também. Eu não conheço nenhuma outra reação que usa UTP, né? Uracila trifosfato. De repente deve existir, eu não conheço, não lembro, mas a gente se atém a isso. Vamos lá. Eu tenho a uracila trifosfato e eu tenho aqui a glicose 1-fosfato. Eu vou pegar essa glicose 1-fosfato e vou adicionar mais fosfato nessa glicose 1-fosfato a partir dos fosfatos aqui da uracila trifosfato. Então eu tenho aqui essa glicose 1-fosfato e eu vou formar a UDP-glicose. Essa UDP-glicose, agora é importante que vocês entendam isso também. Essa UDP-glicose, ela tem uracila e tem 2 fosfatos. Não tem 3 e não tem 1, tem 2. E para onde foi os outros fosfatos? Para onde foi esse fosfato da glicose 1-fosfato? Ele virou fosfato livre. E esse outro fosfato aqui que estava aqui na UTP, né? Porque é UTP, é trifosfato, então tem 3 fosfatos aqui, virou fosfato livre também. Então um fosfato aqui da UTP e um fosfato da glicose 1-fosfato vira fosfato livre. E aqui a gente forma praticamente uma uracila difosfato, né? A gente chama UDP-glicose, que seria uma uracila de fosfato-glicose, com 2 fosfatos. E por que isso é importante? Porque essa enzima aqui, olha, que é a enzima-chave nessa reação, a glicogênio sintase, ela precisa de uma UDP-glicose para conseguir grudar, né, juntar uma glicose na outra. Ela vai catabolizar aquela reação de alfa 1,4. Entenderam? Então tem uma UDP-glicose, que é importante que a minha enzima glicogênio sintase vai pegar essa UDP-glicose e vai ligar aqui. E essa reação também eu acabo retirando esse UDP daqui. Então eu tiro esse UDP, essa glicogênio sintase vai usar como energia e eu formo aqui a minha cadeia de glicose, né, o meu glicogênio. Vocês entenderam isso? Alguém fala que entendeu ou não entendeu, só para mim saber. Como? Não. Não entendeu? Então, é bem chatinho isso daqui, mas é assim, né? A gente precisa acumular energia de alguma forma, né? A gente já acumula como gordura. E o glicogênio é uma outra forma de acumular energia. É importante você entender para que serve o glicogênio. Vamos supor que você se alimentou 9 horas da noite e foi dormir 10 horas. E você acordou no outro dia 9 horas da manhã, tá? Esse tempo todo que você passou dormindo, o corpo precisa de energia, certo? E você não está comendo, certo? E você não comendo, você não tem glicose para formar ATP e você não acumula ATP. Como eu falei anteriormente, o ATP ele é formado para ser utilizado prontamente. Eu não consigo acumular ATP. Se eu não consigo acumular ATP, eu preciso estar sempre formando ATP. Eu preciso de ter sempre glicose ou alguma outra forma de produzir ATP. E aí que o glicogênio entra. O nosso fígado, ele acumula esse glicogênio e quando a gente está em jejum, ele começa a quebrar no processo de glicólise, né? Ele começa a quebrar esse glicogênio. Quebrando esse glicogênio, eu vou liberando glicose para a circulação sanguínea. Libero glicose, libero glicose. E é como se eu estivesse me alimentando a todo momento. Só que eu só estou quebrando o glicogênio que eu já acumulei a partir das minhas glicoses. Por isso que ela é importante, entendeu? É o que mantém a nossa glicemia no jejum. É o glicogênio. Tá bom? Entendi. E como que é, e o importante aqui é como que é formado esse glicogênio. É uma reação um pouco complexa, mas no caso, eu vou pegar uma glicose, eu vou adicionar um fosfato para essa glicose não sair da célula, virando glicose 6-fosfato. Depois eu só mudo a localização desse fosfato para o carbono 1, virando glicose 1-fosfato. Essa glicose 1-fosfato vai se juntar com o UTP, que é a uracila trifosfato. Se juntando com essa uracila trifosfato, eu vou pegar dois, dois PIs, né, dois fosfatos dessa UTP e vou juntar aqui no meu carbono 1 da glicose 1-fosfato. Quando eu faço isso, eu retiro esse fosfato que já estava na glicose 1-fosfato e pego esse UDP, né, o uracila difosfato,
e junta aqui. E o outro fosfato que estava aqui vira livre. E o fosfato que estava aqui também fica livre. Então eu só pego dois fosfatos aqui do meu UTP, formando a minha UDP-glicose. Entendeu? E essa UDP-glicose ela é importante porque ela vai se encaixar no meu sítio ativo da minha enzima glicogênio sintase. E essa glicogênio sintase é a enzima que vai fazer a mágica, né? Ela vai pegar várias glicoses e juntar uma na outra. Entendeu? Até essa parte? E essa Entendi. reação, ela vai catabolizar uma junção aqui de alfa 1,4. É importante. Lembra que eu falei que o corpo humano ele só tem ligação alfa entre carboidratos? Tá vendo? Esse é um exemplo desse, o glicogênio, né? Alfa 1,4, tá? E mas um adendo aqui também para que vocês entendam o processo. Como eu já falei, ele é bem complexo, mas eu quis trazer o máximo de detalhes possível. É para vocês entenderem o panorama geral. Existe uma enzima também que é a glicogenina. Essa glicogenina é a que começa a formação do meu glicogênio, porque a glicogênio sintase ela não consegue pegar uma glicose com a outra e juntar elas, entendeu? Duas glicoses e formar um dipeptídeo. Ela não consegue fazer um dipeptídeo não, um dicarboidrato, né? Ela não consegue fazer isso. Então eu preciso que tenha mais ou menos um glicogênio pré-formado, né? Aqui ele deu um exemplo de quatro glicoses que foi formada pela glicogenina e a partir daí aí a minha glicogênio sintase vai conseguir atuar e vai juntando as glicoses aqui. Eu deixei isso ramificado porque a molécula de glicogênio ela é extremamente ramificada, ela não é retilínea, tá? Até por uma questão espacial, né? Para ocupar pouco espaço. E como eu já falei, o corpo ele é muito inteligente para essas coisas, né? Então, para ocupar pouco espaço, eu tenho uma enzima ramificadora do glicogênio. Esse é o nome da enzima mesmo. O que ela vai fazer? Ela vai pegar um número de glicoses aqui desse meu glicogênio, vai quebrar e vai juntar aqui mais para trás, ou seja, ramificando. Então eu tenho esse número aqui, ó. Vamos supor que eu tenho 5 glicoses aqui. A minha enzima ramificadora vai quebrar essas 5 glicoses, vai arrastar essas 5 glicoses e vai grudar aqui atrás, entendeu? Ramificando esse meu glicogênio. E a partir daí, a minha glicogênio sintase ela consegue atuar tanto no glicogênio original, tanto no glicogênio que foram ramificados aqui. Vocês conseguem ver, ó. Conseguiram entender isso? Sim. Então vai ramificando para uma questão espacial e é interessante pra caramba. E agora, a partir desse conhecimento que a gente adquiriu, eu sei que é muito corrido, porque a gente não tem muito tempo para discorrer sobre todas as etapas e também fica muito chato, fica muito maçante ficar falando etapa por etapa, todas as enzimas que participam, mas é importante que vocês entendam esse panorama geral. Entender que o glicogênio é ramificado, entender que eu tenho uma enzima para formar mais ou menos um prime de glicose para o glicogênio, para a glicogênio sintase conseguir atuar, entender a função da UTP, né, que vai ser importante para a formação da UDP-glicose, que vai ser acoplada aqui no sítio ativo da glicogênio sintase. Vamos lá. Entender a fermentação também, né, como que eu vou conseguir ciclar esse NAD e por que a falta de oxigênio faz eu ter falta de NAD. Entendeu? Porque se eu tenho falta de oxigênio, eu não consigo fazer fosforilação oxidativa. Se eu não consigo fazer fosforilação oxidativa, eu não consigo completar o ciclo de Krebs, falta NAD, entenderam? É mais ou menos isso assim que funciona. Porque é quem transforma esse NADH em NAD é lá na fosforilação oxidativa, em outra reação lá na frente. Só que sem oxigênio essa reação para, tá? Lembrar que forma lactato, que lactato na corrente sanguínea vai formar ácido lático, vai gerar acidez. E lembrar dessas reações aqui da glicólise também, que é bem interessante. Interessante, mas é aquela coisa para você olhar assim e não para decorar. É para você entender como funciona e não ficar decorando etapa por etapa, tá bom? E agora, a pergunta da professora Juliana. É o seguinte, eu vou estar lendo para vocês devagar. O consumo de glicose pelo músculo cardíaco pode ser medido, né, pela circulação artificial de sangue através do coração intacto, isolado e pela medida da concentração de glicose antes e depois do sangue passar pelo coração. Ou seja, está falando que é possível medir a quantidade de glicose que o coração utiliza, medindo o tanto de glicose que tinha antes e o tanto de glicose que tinha depois que o sangue passou ali. Então, se o sangue circulante é desoxigenado, ou seja, perdeu oxigênio, o músculo cardíaco consome glicose de uma velocidade constante. Quando se adiciona oxigênio ao sangue, a velocidade do consumo de glicose diminui drasticamente, sendo então mantida na velocidade mais baixa. Explique.
Então, como a gente já verificou ali, a fermentação ela é muito menos eficiente que a glicose. Então, vamos colocar que a glicose eu produzo um saldo de 2 ATPs. No ciclo de Krebs eu produzo um saldo de 4 ATPs. Na verdade é 2 ATPs também, né? É 2 ATPs no ciclo de Krebs. E na minha fosforilação oxidativa eu produzo 28 ATPs, ou seja, tem um saldo de mais ou menos 32 ATPs. Se eu tiver oxigênio. Mas quando eu não tenho oxigênio, eu parei a fosforilação oxidativa. Eu vou ter que ir para a fermentação. E lembra que eu falei que a fermentação ela só vai pegar uma glicose e transformar em 2 ATPs? E acabou por aí, ciclando o meu NADH? É isso que vai acontecer. Então eu preciso de muito mais glicose para produzir a mesma quantidade de ATP, porque eu não tenho oxigênio. E a resposta vai ficar assim. Depois eu vou estar mostrando a resposta da professora Juliana. E aqui seria 2, né? Tá errado, mas enfim. O fígado é principalmente, essa aqui é outra pergunta, né? O fígado é principalmente o tecido glicogênico, enquanto o músculo é principalmente glicolítico, tá? Como eu já falei, a glicogênese ela ocorre no fígado e o músculo ele consome bastante glicose, né, para fazer os movimentos, né, para tirar o cálcio lá da minha miosina, enfim, esses processos chatos que você já sabe. Então, explica o porquê dessas diferenças em termos de função de cada órgão e da importância das duas vias metabólicas. Então, glicogênese e glicólise. Como a glicogênese e a glicose são reguladas nesses órgãos durante o jejum e durante o exercício? É aquela questão que eu falei com vocês. Durante o jejum, o meu fígado ele vai pegar o meu glicogênio, vai estar quebrando esse glicogênio nas minhas ligações alfa-4, vai quebrar essa reação alfa-4, liberando glicose para a circulação sanguínea. E a glicólise, eu vou pegar essa glicose, vou passar por uma série de reações com o objetivo de produzir ATP, produzir NADH e produzir piruvato, porque o piruvato eu vou dar segmento a ele no ciclo de Krebs, produzindo mais NADH e mais ATP, entendeu? Então a resposta da Juliana foi o seguinte: não sei se vocês conseguem ler, mas eu vou estar dando para vocês. Ó. Na ausência de oxigênio, a glicose é fermentada a lactato, como eu já falei, gerando apenas 2 ATPs. Por gerar menos energia, o consumo de glicose é alto. Então, a oxidação completa da glicose gera 30 a 32 ATPs, isso com todas as etapas, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa e glicólise. E só ocorre na presença de oxigênio, que é o metabolismo aeróbico. Nessa situação, gasta-se menos glicose porque o rendimento é muito maior. Né? Vocês podem ver de 2 para 32 é um rendimento 16 vezes maior. Assim, menos glicose é consumida para suprir as mesmas necessidades de ATP. Tá? E a segunda pergunta é o seguinte: o fígado é principalmente o tecido glicogênico, enquanto o músculo é principalmente glicolítico. É como eu já falei, né? Aquela questão lá da glicogênese e da glicólise. E a resposta vai ficar o seguinte: durante o jejum, a glicogênese está ativada no fígado para que ele exporte glicose para outros tecidos. E durante o exercício, a glicose está ativada no músculo para a produção de energia para a contração muscular. Assim, a glicose produzida no fígado serve para suprir a necessidade de outros órgãos e a do músculo, para suprir as suas próprias necessidades. Faltou uma vírgula aqui, né? Mas beleza. Vocês entenderam? A glicose do fígado serve para servir a necessidade de outros órgãos, formando glicogênio, e a do músculo para suprir suas próprias necessidades, né? Então, o músculo ele é mais individual, né, nessa questão. O fígado ele manda glicose para todo mundo, tá bom? Essa aqui foi a pergunta que a professora Juliana passou. Vocês podem ver que elas são bem simples, né? Eu fui um pouco adiante do que ela queria. Quando ela passa essas perguntas, é importante que vocês entendam que o objetivo da aula é que vocês consigam responder essas perguntas. Para ela é isso. Só que eu acho isso muito simples, entendeu? Eu vou um pouquinho mais adiante, eu tento explicar um pouco mais, para não ficar muito maçante, porque explicar isso daqui a gente consegue em 5 minutos, entendeu? Mas para vocês entenderem um panorama geral de como as reações acontecem, eu acho que é muito mais importante, pode ter uma atividade para vocês, tá bom? Tá todo mundo aí, gente? Vocês estão aí ainda? Vocês estão me ouvindo? Fala um oi aí. Era isso que eu tinha preparado. Eu comecei bem tarde a preparação da aula, né? Eu comecei era umas 3h30 já. E foi bem corrido, né? Relembrar a matéria, fazer slide, mas deu certo, né? Vocês têm alguma dúvida? Tá tudo certo? Tudo certo. Eu vou tirar um É print que eu aqui de tô vocês. sobre isso, então. Aí fica tranquilo mesmo, né? Ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar. Se vocês tiverem com dúvida no mapa mental aí. É porque eu posso até saber das coisas, mas passar o conhecimento é mais complicado, né? A gente sabe muito bem disso, né? Tem professores que são muito inteligentes, mas que não conseguem passar nada. E é super frustrante.
E, e às vezes vocês podem ver que eu me confundo várias vezes. Eu estou tentando aperfeiçoar essa questão de passar o conhecimento. Que eu acho que a pessoa é muito mais inteligente quando ela sabe passar o conhecimento do que ela concentra o conhecimento só para ela, né? Mas vamos lá, a gente está aprendendo. Vocês e eu, a gente vai aprendendo juntos, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Qualquer dúvida vocês podem mandar. Eu já tirei o print aqui da presença, não sei se vocês conseguem ver. Tá aqui já. E eu vou colocar isso aqui no YouTube também para as pessoas que não puderam assistir, poderem assistir depois também, tá? Porque a gente concentrou um assunto bem extenso em poucos minutos. Eu acho isso legal, tá? Muito obrigado, hein? Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa tarde, bom café a todos. Tá? E bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Karine.